quero convidar os irmãos, por as Bíblias, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 13. Diz assim o texto que nós acabamos de anunciar. Paulo diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Até aqui a palavra do Senhor. Nossa oração nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus aplique ao meu coração, coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, a sua palavra para nossa edificação e para a glória do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, nós te damos graças por esse domingo, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor, te damos graças pelos hinos que já foram entoados, pela porção da tua palavra que já foi lida. Pedimos que o Espírito de Deus aplique ao nosso coração e nos abençoe, Senhor, para que possamos viver neste mundo olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão desanimadas e desmotivadas até mesmo para viverem. Há uma crise profunda no nosso país e parece que não há uma esperança que ela seja concluída nos próximos dias, mas se estende um pouco mais além daquilo que nós imaginamos. Empresários estão quebrados, o desemprego aumenta de uma maneira assustadora, o dinheiro desapareceu, a vida tem sido desvalorizada e pessoas estão desanimadas. Mas quando nós olhamos para o contexto em que Paulo escreve as suas epístolas, que nós chamamos, que são chamadas de epístolas pastorais, como a epístola de Tito, 1 Timóteo e 2 Timóteo, percebemos que o apóstolo Paulo também passava por muitas dificuldades. O apóstolo Paulo, ele se converte numa maneira de, quando ele vai a Damasco em busca dos cristãos, para prender os cristãos, e de uma maneira muito especial, Deus se manifesta e ele escuta a voz de Jesus, e ali ele se levanta como um novo homem e se torna um plantador de igreja, ele se torna o apóstolo aos gentios, e a partir daí ele faz diversas viagens com o objetivo de plantar igreja, de anunciar a palavra do Senhor aos gentios. E é exatamente por causa disto, de levar o evangelho aos gentios, é que Paulo enfrenta sofrimento, prisões e diversas prisões. E a sua última prisão, ou a sua penúltima prisão, podemos assim dizer, em Roma, o apóstolo Paulo é colocado numa condição que poderíamos dizer de um semiaberto, onde ele aluga uma casa, onde ele pode receber os convidados, onde ele pode expor a palavra, mas Nero, num ato de loucura, toca fogo na cidade de Roma,
e dos 14 bairros de Roma, 10 são queimados, e os 4 que não são destruídos, é onde havia uma grande concentração de cristãos. E aí Nero usa isso ao seu favor, e a partir daí os cristãos são culpados pela destruição da cidade de Roma, e Paulo é o principal acusado, e Paulo passa a ser procurado, certo? E agora preso, ele sabe que está no corredor da morte, e aí ele olha para o jovem pastor Timóteo, que é pastor na igreja de Éfeso. Paulo encontrou Timóteo, filho de Eunice, neto de Lode, sabia as Sagradas Escrituras. Paulo circuncidou, Paulo o incentivou e motivou ao jovem pastor para que ele pudesse dar continuidade ao trabalho na cidade de Éfeso. E Paulo olha agora para Timóteo e diz assim: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Olhar para esse texto, nós poderíamos fazer uma pergunta: alguém pode se esquecer de Jesus Cristo? Mas Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele possa lembrar de Jesus Cristo vivo. A ceia do Senhor até nos aponta para Jesus Cristo, mas nos aponta para o seu sofrimento. E Jesus, quando ministrou a ceia, Jesus disse: olha, fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós anunciamos a morte de Jesus. Mas precisamos entender que a coisa não terminou com a morte de Jesus. A coisa não terminou naquela sexta-feira, fim de dia. A coisa não termina quando Jesus é retirado da cruz e é colocado numa sepultura nova, e que uma preda enorme é rolada em direção à entrada da sepultura, e que guardas romanos são colocados ali, porque no domingo de manhã, cedinho, Jesus Cristo ressuscitou. E aí Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, lembra de Jesus, mas lembra de Jesus ressuscitado. Mas não só de Jesus Cristo ressuscitado, lembra de Jesus Cristo como descendente de Davi. Com isto, Paulo quer mostrar que Jesus é divino, mas também é humano. É aquilo que nos diz o Evangelho de João: e o Verbo é Deus que se fez carne, habitou entre nós, venceu a morte e está vivo. Timóteo deveria recordar não apenas de um evento histórico, mas da presença de Jesus entre nós para sempre, porque essa é a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse: quando 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estou no meio dele. Então Jesus se faz presente aqui conosco nesta manhã. Mas quando Paulo diz para Timóteo: lembra de Jesus, Paulo está dizendo: a vitória de Cristo sobre a morte é uma prova da eficácia do seu sacrifício expiatório. Uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, Paulo diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ele continua, e ressuscitou para a nossa justificação, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo quer deixar em Timóteo essa lembrança de um Cristo vitorioso, porque essa lembrança fortalece a nossa alma. Nesses dias de dificuldades, assim como falei, de angústia, de desemprego, de desinteresse pela vida, quero convidar você: lembra-te de Jesus. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo está vivo e vive pelos séculos dos séculos.
chama atenção para o versículo 9. Paulo diz assim: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Paulo passa da vitória de Cristo para o seu próprio sofrimento. Pois nesse contexto, ele agora é considerado como um malfeitor. Ele não está mais preso porque pregou o evangelho. Ele não está mais preso porque pregava o evangelho aos gentios. Ele não está mais preso porque dizia que judeus e gentios são um na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele está preso porque é acusado por Nero de ter tocado fogo na cidade de Roma. E Paulo diz que, e revela que todo o seu sofrimento é por causa dos eleitos de Deus. Pois os eleitos são pessoas em que Deus pôs o seu amor. Eleitos, não por causa da bondade, porque a Bíblia nos diz que todos nós nos encontrávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas eleitos por causa da bondade e da misericórdia de Deus, pela vontade de Deus. A parte B do versículo 9 diz: contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ouça bem, a verdade é sempre maior do que o seu mensageiro. A palavra de Deus é poderosa e jamais estará algemada. Não há barreiras, não há fronteira. Paulo exorta a Timóteo nos seguintes termos: sofro prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo diz assim: na minha primeira defesa, foi-me dada a oportunidade de proclamar de uma maneira detalhada a palavra de Deus à corte de justiça. Todos me abandonaram, mas estava ali. E ali eu tive a oportunidade. Ele diz isso assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas diz assim: mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprido a pregação e todos os gentios o ouvissem. E ele diz: fiquei livre da boca do leão. No versículo 10, Paulo diz assim: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo tem consciência que o seu sofrimento pelo evangelho, pelos eleitos, não é sem sentido, e cujo propósito é para que os eleitos obtenham a salvação que está em Cristo Jesus e o evangelho seja anunciado. Paulo não está querendo dizer que o seu sofrimento vai cooperar para a salvação, mas o que Paulo está dizendo é que nós precisamos pregar a palavra do Senhor para que os eleitos ouçam a palavra e sejam salvos. E aí nos versículos 11 a 13, Paulo vai dizer: fiel é esta palavra. Paulo destaca sobre a fidelidade e a confiabilidade da palavra e das promessas do Senhor. Fiel é esta palavra, ela tem a marca e o caráter de Deus e de Cristo. Jesus disse assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ainda diz a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 1, 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. A nossa identidade está em Cristo, tanto em sua morte, como em sua vida. Ouça, se você não acredita que Jesus Cristo ressuscitou depois de 3 dias, se você não acredita
que o Cristo que ressuscitou depois de 3 dias, viveu entre os discípulos por vários dias, com várias aparições, depois foi assunto ao céu, está sentado à direita de Deus Pai. Se você não acredita que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele apareceu aos discípulos, que ele foi assunto ao céu, que ele vai voltar para buscar a sua igreja, você não pode então ser chamado de cristão. E isso que nos ensina a palavra que é fiel, a palavra que tem a marca e o caráter de Deus e de Cristo, do Cristo que ressuscitou. É isto que Paulo está chamando a atenção do jovem pastor Timóteo. Lembra de Jesus Cristo. Lembra dele. Lembra que Jesus Cristo morreu. Lembra que Jesus Cristo foi sepultado. Lembra que Jesus Cristo ressuscitou. Lembra que Jesus Cristo apareceu aos discípulos. Lembra que Jesus Cristo foi assunto ao céu. Lembra de Jesus Cristo estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir. Lembra de Jesus, ele vai voltar. E assim que diz a confissão do credo apostólico, que nós vamos recitar logo mais. Lembra, essa palavra é fiel, ela tem a marca e o caráter de Deus e de Cristo. Versículo 12, Paulo diz assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Por mais inconstante que sejamos, por mais que tribulações possamos enfrentar, por mais que angústia tenhamos nos nossos dias, o amor de Deus continua inalterável. Ele é fiel, tanto nas dávidas das suas promessas, como também na execução dos seus juízos. Deus decide fazer sempre o bem, agindo unicamente de acordo com a perfeição do seu caráter e de sua vontade. A única coisa que Deus não pode fazer é negar a si mesmo, ou agir em desacordo consigo mesmo. Por isso, Deus permanece o mesmo e eternamente. Veja o versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus é fiel, não importa as dificuldades em que estamos passando. Se você abrir comigo a sua Bíblia, lá no Salmo 42, que é o Salmo dos filhos de Coré, ou de Corá, o Salmo 42 e 43, a gente poderia trazer isso só para mostrar a fidelidade de Deus. No Salmo 42, os filhos de Corá faz um lamento de uma alma que está atribulada, angustiada, de uma alma que tem desejo por Deus. Ele traz à memória as coisas do passado, como ele passava, versículo 4, como passava com a multidão dos povos, guiava a procissão à casa de Deus. E aí ele faz por diversas vezes a pergunta: por que está abatida, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Versículo 5, versículo 13 e versículo 5 do capítulo 43. Mas te chama a atenção que no meio dessa angústia, Deus permanece fiel, e o versículo 3 do capítulo 43 diz assim: envia a tua luz e a tua verdade. Para quê? Que me guiem,
É Deus que nos guia, é a sua luz. Deus é luz, Deus é a verdade. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Cristo sereis verdadeiramente livre. Então diz o versículo 3 do capítulo 43, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem aonde? Ao santo monte, aos teus tabernáculos. E aí o versículo 4 diz assim: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som de harpa eu te louvarei, ó Deus do meu Deus. Ouça bem, irmãos, ouça bem. Se nós estamos aqui nesta manhã, porque Deus nos escolheu. Se nós estamos aqui nesta manhã, porque Deus nos trouxe aqui. Se nós estamos congregando aqui nesta igreja, é porque o Senhor nos colocou aqui. E aí a gente precisa estar na igreja como uma oferta diante do altar de Deus. Entregar a nossa vida. Não é apenas para fazer volume, não é apenas para ser mais um, mas nós estamos aqui para servir. É isso que Paulo tentou dizer ao jovem Timóteo. Lembra de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Lembra que a palavra é fiel. Lembra que precisamos perseverar com Ele nós vamos reinar, porque Ele é fiel. O Deus que é fiel, o Deus que nos colocou aqui para servir. Se você não está aqui com a disposição de servir, está no lugar errado. Você precisa estar aqui para servir ao Senhor. Você precisa estar aqui não para ofertar o teu dinheiro. Deus nem precisa do dinheiro. Você precisa estar aqui para ofertar a tua vida. Você precisa estar aqui para fazer o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: olha, eu estou sendo tratado como malfeitor. E no capítulo 4, Paulo vai dizer o seguinte: Paulo vai dizer que a vida dele está sendo oferecida. 4:6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegada. Paulo está dizendo: a minha vida está no altar de Deus. Ele usa aqui uma figura do cerimonial do Velho Testamento, quando a oferta era colocada sobre o altar e o sacerdote derramava vinho sobre aquela oferta. Ele está dizendo: a minha vida está no altar de Deus. É assim, irmãos, que nós devemos nos apresentar, estarmos vivendo diante desse Deus que é fiel, oferecendo a nossa vida. Nós devemos não nos esquecer. Primeiro, Jesus Cristo está vivo. Segundo, a sua palavra é fiel. Terceiro, precisamos ser perseverantes. E eu quero concluir, irmãos. Quero concluir trazendo 3 colocações. Nós não devemos esperar dias fáceis, pois nem a sabedoria humana, nem a revelação divina nos dão essa esperança. Paulo vai dizer na sua carta a Timóteo que os últimos dias serão de tempos de angústia. Não espere, não deposite a sua expectativa de dias melhores. Os dias não serão fáceis. O próprio Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Neste mundo, você só não pode esquecer 3 coisas. Você não pode esquecer de Jesus e esse Jesus ressuscitado. Você não pode esquecer que a palavra de Deus é fiel e é pela palavra de Deus que nós vamos nos guiar. A palavra de Deus é
é luz para o nosso caminho, a palavra de Deus é verdade para a nossa vida. Neste mundo você precisa perseverar, pois aqueles que perseveram até o fim poderão dizer, como o apóstolo Paulo no capítulo 4, versículo 7 e 8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a quem? A todos quantos amam a sua vida. E eu digo, para concluirmos, para fecharmos, se você não acredita que Jesus Cristo ressuscitou depois de 3 dias, se você não acredita que Jesus Cristo apareceu aos discípulos e a mais de 500 irmãos, se você não acredita que Jesus foi assunto ao céu, se você não acredita que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, você não pode dizer que é cristão. Essa é a sua confissão de fé. Quando nós assim confessamos, nós podemos até pagar o preço, podemos até sofrer, até algemas, até prisões, até sermos tratados como malfeitores. Mas a palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. A palavra do Senhor nos diz que o morrer é lucro. Estes são os nossos dias. E o Senhor nos ajude para que a gente possa permanecer, lembrando de Jesus, ressuscitado, o descendente de Davi, para que a gente possa lembrar sempre e entender que a palavra do Senhor é fiel, passa céu, passa terra, mas a palavra do Senhor permanece, que a gente possa permanecer perseverante até o dia que vamos receber também a nossa coroa. Que o Senhor nos ajude. Amém.